Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda gratidão, toda entrega do nosso coração para Ele. Como está escrito, que dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo diz respeito a Ele. Nesta noite, sexta-feira, 16 de junho de 2023, estamos aqui por causa dele. Tudo se refere a Ele. Em tudo, Ele está reinando. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor não volta vazia, porque Ele continua reinando. O reinado dele é eterno. A soberania dele é absoluta. Reis se levantam, impérios se levantam e caem. Nações se apresentam e desaparecem. Civilizações surgem e, de repente, não existem mais. Mas aquele que espera no Senhor, esse permanece para sempre, com sua fé inabalável, por toda a eternidade. Porque Jesus disse, eu vou preparar lugar, porque na casa do meu Pai, aleluia, há muitas moradas. Se não fosse assim, disse Jesus, eu teria dito a vocês, eu vou para junto do Pai, e não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Conforme o próprio Cristo nos disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, disse o Senhor, em toda Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo começa e termina nele, e é por causa dele que nós estamos aqui. É por intermédio dele que nós recebemos vida. Nós estávamos condenados, mortos, sentenciados por causa dos nossos próprios pecados, delitos e transgressões. E Jesus disse, eu vim para que tenhais vida. E vida em abundância. Estamos aqui nesta noite porque o Senhor preparou este momento e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para nós. Sem mais demora, vou convidar alguém muito especial lá do outro canto do planeta Terra, mas que no mesmo espírito trará a palavra de Deus nesta noite, para que o Senhor seja glorificado e nós fortalecidos e abençoados. Shalom! Shalom, bom dia, boa noite para vocês. Mas eu tô... Gente, vocês não sabem a loucura que foi isso daqui. É a falta de atenção, né? Já vamos começar assim, né, pastor? A falta de atenção ou a falta da ansiedade daquilo que a gente tem que fazer. Eu sou uma pessoa que, com a cultura do Japão, a gente começou a ser pontual e a gente ser... eu ficava reclamando, porque nós brasileiros fala que a festa começa 2 horas da tarde, né? E aí a gente chega 2h30, 3 horas da tarde. Não, porque eu não quero ser os primeiros a chegar na festa. E aqui no Japão, não.
Aqui no Japão está marcado para as 2 horas da tarde, 2 horas da tarde está o povo na tua porta esperando para entrar. Então, a gente passa a ser. E eu, gente, achando que a live era hoje. E eu tô aqui, Deus das 7 horas da manhã. E aí agora nada do pastor entrar. E eu, pastor, e aí a nossa live? Tô aqui esperando. E o pastor Katsumi, olha o cartaz. A live é no dia 23, é semana que vem. Eu, hã? Semana que vem não é hoje? Eu tô aqui pronta, preparada para entrar e trazer a palavra. E não é hoje a live. Eu não sei se é todos de pessoas de junho, né, pastor? Mas eu sou acelerada e muito distraída, porque eu achei que a live era hoje. E aí eu falei, pastor, por favor, estou pronta, estou preparada. Se der para o senhor entrar, vamos hoje, vamos lá. E glória a Deus pela tua paciência, pastor, e por você abrir mesmo esse espaço, não sendo hoje, mas para que nós pudéssemos aqui junto, nação, Japão e Brasil, se conectar com aquilo que os céus quer derramar sobre as nossas vidas, pastor. Olha a Kate aqui do Japão, tá dando risada de mim. Quem me conhece sabe. Gente, é terrível a pessoa aqui. Eu com data, eu sou terrível. Ah, glória a Deus. A questão, Katsumi, é que nós precisamos entender que apesar disso, e é por isso que eu não hesitei em abrir a live, Deus, muitas vezes, ele tem a maneira dele agir. Porque o homem faz planos, mas a resposta vem do alto. Certamente, nesta noite, para nós aqui no Brasil, amanhã para vocês aí no Japão, Deus reservou algo para pessoas que precisam ouvir agora. E a gente precisa estar sensível a essa direção do Senhor. Porque não existe enganos, equívocos, deslizes, nem desatenção da parte do Senhor. O fato é que ele é Senhor dos senhores e é soberano. Então, resumindo, eu não gosto desse jargão, porque todo jargão ele é tendencioso, mas vamos lá. Ele está no controle e ele sabe todas as coisas. Ele tem nas mãos, porque também não é por acaso. Eu estava aqui, fato raro, relativamente tranquilo, sem uma agenda nesta noite. Então, sem que nós soubéssemos, Deus tem a maneira dele agir. Temos a nossa agenda, mas ele tem a agenda dele. Amém. E na agenda dele estava marcado algo diferente da nossa agenda. Eu prefiro entender assim, ao invés de imaginar que se trata de uma ansiedade. Porque Isso me traz paz. afinal de contas, ele já levou sobre si as nossas ansiedades. Ele disse tão simplesmente, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas eu estou acelerado, então a gente canaliza para o reino. E aí vem aquela velha história. Ó, a tia também viu que Afinal era de hoje. contas, porque a Katsumi publicou o cartaz que eu mandei para ela antecipadamente para ela falar que estava ok o cartaz. E ela, então, associou, como já está aqui o cartaz pronto, então já é para agora, não é para depois. O negócio é assim, aqui a gente resolve para agora, não é para deixar para depois. Mas no cartaz, quem prestar atenção, está escrito dia 23 de junho. O fato de ter publicado significa que as pessoas não leem todas as informações. Mas não tem problema, a gente não se preocupa com isso, não. Sabe com o que a gente se preocupa? Que o nome do Senhor seja propagado. Tanto aqui no Brasil quanto lá no Japão. O nome do Senhor seja proclamado. Então, minha irmã, deixa o Espírito Santo trabalhar através da sua vida. Fique à vontade. A live é sua. A única coisa é que depois nós vamos ter que entrar num acordo porque a agenda ficou sua na próxima semana. Talvez você tenha que trabalhar 2 vezes. Vamos ter que conversar sobre isso depois. Vamos depois conversar sobre isso.
Porque, na verdade, é que nem tu disse, Deus levou sobre ele todas as nossas ansiedades. Só que nós, como ser humano, a gente diz, a gente vai e pesca de novo. A gente vai para o mar do esquecimento, mas a gente vai naquele mesmo mar e quer pegar de volta o que é nosso. Tanta ansiedade, e se nós não tomarmos cuidado, a gente vai atropelando. E quando o pastor começou a explicar e falar que o nosso propósito era sexta-feira que vem, no dia 23, mas Deus tem a sua agenda. E ontem eu, no serviço, eu trabalhando, eu fui almoçar e eu tenho 1 hora de almoço e eu falei assim, eu comi rápido, mas eu comi assim, ó, em 5 minutos eu comi a comida e comecei a escrever o que Deus estava me dando. E ainda falei lá no comentário, quando o pastor colocou glória a Deus, falei, pastor, que olha, eu tô me segurando para não derramar antes do tempo. Porque o que Deus me deu é uma coisa assim, pastor, que para mim é impactante, mas eu creio que Deus vai abrir os nossos olhos como nunca abriu, de uma maneira, porque a palavra dele é viva e eficaz. E o que Deus me deu para este tempo, para hoje, no dia hoje, qual é a data de hoje? Dia 17? 17? 17 para vocês, 16 para nós. Eu já estou antecipada. Era para hoje, pastor, não era para o dia 23. E eu não ia Amém. conseguir Amém. suportar em guardar isso para mim. Sabe quando o céu revela algo e você tem o desejo de liberar? E antes de eu liberar, eu quero orar. Eu Amém. quero orar para que Deus ele venha me desacelerar, para que seja feita da maneira onde todos possam ser alcançados, de uma maneira onde não seja a explicação no entendimento do homem. Porque a sabedoria do homem não é nada perante a sabedoria de Deus. E que seja a sabedoria de Deus nessa live nos conduzindo pela presença do Espírito Santo, que é poderosa, sabe? Que pega aquelas coisas loucas deste mundo para confundir a sábia, que revela para aqueles que têm sede, vontade de beber. Ele não fecha a fonte, ele derrama. E ele diz que aquele que bate, a porta será aberta. E nós temos batido de tal maneira, dizendo, Senhor, abre a porta, abre o entendimento, revela o que os céus quer liberar, revela o que os céus quer liberar para este tempo. E Deus, ele nunca deixou de falar com o seu povo, ele nunca deixou de alertar o povo daquilo que é necessário nós abrir os olhos, daquilo que é necessário da gente entender. Quantos anos a gente está na igreja e é o mesmo livro, e como tem pregação, como tem coisas tão profundas que ainda não foi revelado. Mas se nós buscar o Senhor, ele disse, eu não chamo mais você de servo, mas de amigo, porque o amigo sabe as coisas do meu pai, porque eu revelo para o meu amigo as coisas do meu pai. E o que Deus me revelou para este tempo, ele pode ser revelado para outras pessoas, porque eu falo, o Espírito, ele vai testificando, pastor. Ele vai testificando. Tem pessoas que entram na live e dizem assim, nossa, Katsumi, tu tá falando a mesma coisa que eu escutei. É o Espírito testificando sobre a terra, porque eu vou alcançar um público. Mas aquela outra pessoa alcança outro tipo de público, porque a linguagem de cada um é diferente. A minha linguagem é muito simples, pastor, uma simplicidade. E muitas das vezes sentaram na mesa e disseram assim, olha, tu pode melhorar assim, tu pode melhorar assado. E eu disse assim, mas Deus me chamou para fazer e é desse jeito que o Senhor vai me usar. E se tiver que uma mudança acontecer, eu aceito a mudança que vem do céu, mas não o padrão que o homem quer me colocar. O homem vai nos tentar colocar num padrão que é desse jeito, dessa maneira. Mas espera aí, o nosso Deus, ele não tem um padrão. Ele age da maneira que ele quer. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. A sabedoria de Deus é mais louca. Então é uma loucura. Tu entende o que a gente está vivendo? E eu não quero ser embriagada mais por vinho, mas com o Espírito Santo. Este Espírito que é o Espírito da verdade, que nos dá autoridade. E ele usa as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nesta noite eu quero colocar, Senhor, diante da tua presença, a minha vida, a responsabilidade que o Senhor me deu de encabeçar, Senhor, de entregar esta mensagem nesse dia, ó Deus. E todos que estão nesta live, Pai, que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós possamos ter o entendimento,
o que o Senhor está revelando neste tempo para as nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, ser impactados não pela presença do homem, não pelo conhecimento nem a sabedoria do homem, mas aquilo que o Senhor está para revelar neste tempo para as nossas vidas. Usa as nossas vidas como um canal, Senhor. Damos total liberdade para que o Espírito Santo possa nos capacitar e nos usar, porque nós sabemos que é o Teu Espírito Santo que nos traz o entendimento, é o Teu Espírito Santo que nos traz a verdadeira, genuína revelação, é o Teu Espírito Santo que nos leva ao arrependimento, é o Teu Espírito Santo que nos tira as vendas, que nos cega. É este Espírito Santo que nos consola quando precisamos ser consolados. É este Espírito Santo que nos faz abrir a boca e cantar e te adorar. É o Espírito Santo fluindo sobre as nossas vidas, que nos dá poder e autoridade para ministrar, porque este é o Espírito da verdade e ele está sobre nós. E nós estamos aqui para pregar as boas novas. Nós estamos aqui porque nós carregamos as boas novas. Nós estamos aqui para liberar o que os céus têm para entregar nesta noite. E todos que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo diz, a igreja do Senhor. Nós não estamos aqui no emocional, nós não estamos aqui no racional, nós estamos aqui no espiritual, porque queremos entregar aquilo que é genuíno da tua parte, que revela para até aqueles mais simples, Senhor, nesta noite. E aqueles que acessaram essa conexão, seja abençoado, tenham uma visão ampliada daquilo que o Senhor está fazendo neste tempo. Assim eu oro, determinando e crendo que os céus nesta noite está sendo aberto sobre as nossas vidas. Eu posso não ver, mas eu creio que o Senhor pode fazer naqueles que aqui se acessarem e crer, ó Pai. Crer nesta palavra, viverão coisas extraordinárias. E nós cremos, Senhor, porque nós não estamos aqui para falar o que achamos, mas aquilo que a Tua palavra está para nos conduzir e nos mostrar. Seja o Senhor o centro neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Oh, meu Deus, quanto tempo que eu não sentia dessa forma, pastor. A presença tão poderosa. E para mim, assim, ministrar com um pastor que conhece tanto da palavra, não é querendo me diminuir ou me fazer de coitadinho, não. Mas a gente sabe quando a gente vai ministrar. E eu falei, nossa, o pastor me chamou para ministrar na live dele. Que responsabilidade. Mas eu sei que ele vai estar ali me ajudando a conduzir, e não só ele, mas o Espírito Santo, né? Que vai nos conduzir, nos levar de uma maneira que realmente nós possamos sentir a presença de Deus. Eu não quero nada emocionalmente aqui. Eu não quero que as minhas emoções venham falar. Eu não quero que a minha razão venha falar. Eu não quero. Eu quero que sejamos totalmente espiritual. Só entende as coisas espirituais quem tem o Espírito. As coisas espirituais precisam ser discernidas no espírito e não no físico. Mical, quando vê Davi, eu sempre falo, né, pastor? Mical, quando vê Davi chegando com a presença de Deus, Mical rejeita em seu coração. Muitas pessoas podem entrar nessa live e quando me vê desse jeito, pode falar, olá emocionalismo, olá vitimismo, olá isso. Muitas pessoas podem olhar e achar muitas coisas, mas eu quero dizer que eu não sou desse jeito e as pessoas sabem que eu não sou, pastor. Eu não sou de ficar chorando, eu não sou muito assim, não. É quando a presença de Deus é tão forte e poderosa que nos faz viver isso. E as pessoas que não estão no Espírito vão olhar e vão rejeitar como Mical rejeitou. E o que aconteceu com Mical? Mical rejeitou Davi, porque Davi carregava a presença. E quando tu carrega a presença, não tem como tu não chorar. Não tem como você não se alegrar, não tem como você não adorar, não tem como você se despedir de você mesmo e glorificar. Quando você carrega a presença, e Davi estava trazendo a presença de Deus para Israel, e Mical olha na janela e fala, um rei fazendo isso? E aí pode olhar aqui e falar, olha, ela fazendo isso? Que emocionalismo, que isso, mas não é. Gente, é a presença de Deus. E se você crê nisso, você vai sentir. Se você crê, você não vai ficar na janela da indiferença, mas você vai vencer neste lugar e vai receber o que Deus tem para ministrar nos nossos corações e você vai frutificar. Mical, ao contrário, ficou mistéria, sabe? Ela não gerou, e muitos de nós não geramos espiritualmente porque não discernimos o espiritual, não discernimos o ambiente que nós estamos. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo.
poderoso. Ele entra nas nossas vidas de tal maneira que é arrebatador. E não tem como não clamar, não tem como não adorar esse Senhor. Então não fica com a janela da indiferença. Tenha paciência. Escuta o que os céus quer liberar, o que o Espírito Santo quer entregar nesta noite. E vai começar, meu Deus do céu. Obrigada, Jesus. Será hoje, pastor. A agenda de Deus era para hoje. E sabe, eu sempre falo, quando Deus ele quer me entregar uma mensagem, ele diz para mim o título da mensagem. Ele vem com o título da mensagem para mim, e nesse título Deus começa já a mostrar, me apontar. E o que eu quero falar, que a gente tem que se atentar, não faça de um pequeno obstáculo uma guerra. Não faça de um pequeno obstáculo uma guerra. Por que isso, Katsumi? Quantos de vocês, se eu perguntar aqui, quantos de vocês estão em guerra agora? Muitos vão dizer, nossa, estou numa guerra, Katsumi, que tu não sabe o que aconteceu com meu pai. Estou numa guerra, tu não sabe o que está acontecendo na minha casa. Estou numa guerra, tu não sabe o que está acontecendo dentro da igreja. Estou numa guerra. E pega do pequeno obstáculo e fala que é uma guerra. Sabe? E não é uma guerra. Gente, nós não temos que guerrear. Jesus já venceu o nosso adversário. Jesus já tomou, já nos deu a vitória. Então, o que eu mais vejo, muitas vezes eu falei, que guerra que nós estamos. Gente, isso não é guerra. Isso não é uma guerra. Vocês estão extraindo uma guerra física, sendo que uma guerra é interna. A maior guerra que nós estamos enfrentando neste tempo, ela não é física, ela não é o teu marido dentro de casa, os teus filhos nas drogas. Isso não é uma guerra, isso é um obstáculo que você tem que concluir, vencer e pronto, final. Não é que você precisa guerrear, Jesus já guerreou e já venceu o inimigo por você. Ele venceu o inimigo da prostituição, das drogas, ele venceu Satanás. O Deus já venceu e já nos tornou mais do que vencedor. Nós já somos mais do que vencedor através de Cristo Jesus. E tu não precisa falar que é uma guerra. O diabo fala assim, poxa, eu tô tomando toda o aplauso. Olha como eu sou poderoso. Eu não faço nada e eles estão dizendo que estão em guerra contra mim. E eles estão todo armado, forjado, e campanha de oração e jejum e consagração. Por quê? Por causa para vencer essa guerra. Peraí, tu não precisa. Tu não precisa, Jesus já venceu por você na cruz do Calvário. Para de falar que o obstáculo é uma guerra. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Jesus não disse que seria uma guerra, seria uma aflição. E aflição não significa guerra. Aflição significa que são as suas emoções. Quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo que eu estarei contigo. Ele não disse para Josué, agora vai guerrear contra os teus inimigos, porque era o próprio Deus que vencia as guerras para o povo de Israel. E eu quero trazer a vocês uma palavra que realmente todos já ouviram, já escutaram, mas não dessa maneira. Que Deus nos distraiu, tirou daquilo dali uma verdade, para que nós possamos entender e parar com essa coisa de dizer, este jargão, estou em guerra. A única guerra que você está é a guerra interna. E essa guerra nunca vai parar até Jesus voltar. O resto não é guerra, o resto é obstáculo que você vai ter que enfrentar e passar. Mas isso não é guerra. Eu quero dizer, para de dar ênfase para aquilo que é tão pequeno. Você está focando, dizendo que é uma guerra e está se armando, se preparando, sendo que não é só apenas um obstáculo. Jesus, ele veio para nos dizer isso. Tira esse jargão da sua boca, estou em guerra. Não. Ele esteve em guerra quando desceu nestas trevas, e ele guerreou, e ele venceu na cruz do Calvário. E eu quero dizer, a palavra que o pastor falou é palavra de cura, é palavra de libertação, e ele quer curar
as suas emoções. Ele quer mudar o jeito que você fala, porque você comerá o fruto das suas próprias palavras. E quando você fala que o obstáculo é uma guerra, aí começa a guerra na tua vida, porque você atraiu a guerra, sendo que não é uma guerra, é um obstáculo que você tem que vencer e agora avançar. Então, para de dizer que esse obstáculo, esse probleminha na tua vida, tão pequeno, mediante o Deus poderoso, é uma guerra. Para de dizer que você está em guerra. Você está vencendo. De glória em glória, você está vencendo. E temos uma guerra? Temos, mas essa guerra é interna. E muitas das vezes nós não queremos trabalhar a guerra interna, porque é mais fácil trabalhar na vida da outra pessoa, é mais fácil ministrar na outra vida da outra pessoa, de que nós pararmos e olhar para nós mesmos e ver que a guerra que eu estou não é fora, ela é interna. E antes de eu me atropelar tudo aquilo que eu tenho, que eu escrevi os bolsos aqui, antes de eu atropelar, vamos lá para a palavra, que está, vamos ler em 1 Êxodo, capítulo 33. Fiquem com as suas Bíblias, porque hoje nós vamos para a Bíblia, para que a gente possa entender. Êxodo, capítulo 33, no verso 20, no verso 1 ao 3. Nos diz assim: Deus ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi em juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-lo no meio do caminho. Vamos parar por aqui. Vamos trazer um entendimento. O que Deus fala para Moisés? Moisés, pega este povo aí e eu estou enviando você para uma terra. Mas diante dessa terra eu vou te enviar um anjo à frente de vocês. E escute bem, lá tem um obstáculo. Lá tem alguns povos, os fariseus, os jubiseus, eles estão lá. Mas quem está indo à frente é o anjo que eu enviarei para tirar aquele povo que está habitando naquela terra. Vá para este lugar. Eu vou te dar este lugar. Pega este povo e vai. Então Moisés faz a ordem do Senhor. Só que no decorrer do caminho ao encontro daquela terra, eles tiveram que parar. O mais importante do avançar é você parar, tá? O mais importante de tu sempre querer avançar é você parar e analisar. Peraí, o que eu devo fazer agora? O parar é tão importante quanto o avançar. Entenda essa palavra. E eles param. E aí, quando eles param no deserto, Deus ele vai. Vamos lá para Êxodo. Agora, não, vamos lá para Números. Vamos pular lá para Números, capítulo 33. Números 33. Eles param no deserto. E lá no verso 33, capítulo 33, no verso... Não, é Números 13. Desculpa, gente. Números 13. Vamos usar a Bíblia hoje. Número 13, do 1 ao 3, que nos diz o quê? E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. O que Deus fala? Vocês pararam. Mas agora envie esses líderes para reconhecer a terra. Reconhecer. O que é? Eu já disse o que tem naquela terra. Leite e mel, com fartura. E lá tem aqueles homens. Tem alguns obstáculos lá. Tem homens que estão lá nessa terra. E esses homens são os obstáculos. Mas eu vou para que vocês vão para reconhecimento da terra. Para que vocês vejam com seus olhos o que tem naquele lugar. Então, Moisés envia estes homens. E estes homens chegam na terra e eles começam a ver o quê? Os povo que Deus falou que em Êxodo tem esses jubiseus, tem esses homens lá. Tem essas nações lá dentro daquele lugar. Sabe? Então, eles olham para esses homens, eles pegam os frutos dessa terra e eles voltam para Moisés com um relatório.
E o relatório que eles entregam para Moisés é dizendo: olha, a terra é boa, os frutos são grandes, teve 2 homens para carregar os frutos dessa terra. Eu estou reduzindo para que a gente possa entender. Tem esses homens que trouxeram os frutos, mas o que acontece? Alguns deles se levantam e começam a dizer: mas tem esses povos que moram lá. Eles são muito grandes, nós não temos como vencer eles na guerra. Nós não temos como guerrear contra eles. Diante deles, nós somos gafanhotos. Entenda, Deus mandou eles guerrear. Deus falou que eles iam ter que guerrear contra aquele povo. Em Êxodo, Deus falou que o anjo do Senhor ia expulsar os moradores daquela terra. Um anjo do Senhor iria fazer aquilo sobre o povo. Mas Katsumi, naquele tempo, o povo, para vencer os territórios, eles tinham que guerrear naquele tempo. Porque Jesus não tinha vindo sobre a face da terra. Para conquistar território, eles tinham que guerrear. Mas quantas vezes Deus não deixou nem que o povo lutasse? Quantas vezes Deus diminuiu o exército do povo, dizendo: não, vai só com tantos homens. Quantas vezes Deus enganou os próprios inimigos, eles mataram um ao outro, nem o povo precisou lutar. Naquele tempo que não havia ainda Jesus lutado por você, Deus já lutava pelo aquele povo, não deixava nem o povo pegar às vezes em arma. E os próprios inimigos se matavam, se confundiam e se matavam. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou à frente de vocês, eu já guerriei, eu já lutei, eu já fiz essa guerra, vocês já são mais que vencedores, vocês só simplesmente têm que avançar, vocês somente só têm que conquistar, mas você toma aquilo como o quê? Aqueles outros homens dizendo: não temos, somos gafanhoto. Katsumi, estou numa peleja, estou numa guerra, sendo que apenas um obstáculo. Qual é a tua guerra? O meu marido está com uma mulher, o meu marido está me traindo, isso é uma guerra? O inimigo vem contra mim, o inimigo está furioso comigo. Não é. A palavra de Deus disse que o quê? Que não é o inimigo que vem contra você, mas é a igreja do Senhor que vai contra as portas do inferno. Peraí, você está totalmente errado. O inimigo, ele não está vindo contra você, é você que está contra o inimigo. Aí você diz: o inimigo está furioso comigo. Não é. Quem está furioso com o inimigo é o que está dentro de nós, que não está aceitando. O que nós vamos fazer? Não é uma guerra que eu tenho que entrar. Aí agora eu vou entrar numa guerra espiritual. Para, gente. Tem entendimento, não é a guerra, é um obstáculo. Sabe o que é? É um obstáculo que eu simplesmente tenho que me posicionar e dizer: já sou mais que vencedores nessa parada aí. Eu sou mais do que vencedor, o meu marido está com aquela mulher, aquela Penina. O que aconteceu com Penina, gente? Penina não foi escrita na palavra, Penina sumiu. Então você tem que ter um discernimento, entendimento que isso não é uma guerra. Para de fazer uma guerra e se preparar para uma guerra, sendo que nem é uma guerra. O diabo olha para vocês, eu tenho costume de dizer, a gente vai e coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a sandália da paz. A gente se veste com as armaduras espirituais. Se tu entender as armaduras espirituais, não é para te combater contra o inimigo, é para te se guardar. A armadura, capacete de salvação vai guardar você o quê? Da seta dos inimigos. O que é? Os pensamentos que estão dentro de você. Os pensamentos são setas que voam dentro de você, só que aí você tem que se reguardar. Deus, ele não está dizendo para você lutar, ele está dizendo para você ter conhecimento de tudo que tu deve guardar. Guarda o teu coração. Então, as armaduras espirituais é para se guardar. Porque vai vir coisas que vai te abalar, mas não é para você: agora eu sou um guerreiro do Senhor e tenho que guerrear. Peraí, Jesus já guerreou. Então foi de vão que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Isso não é guerra, é um obstáculo que eu tenho que enfrentar. E qual é o maior obstáculo que tu tem que enfrentar? É você mesmo. A maior guerra que nós estamos vivendo todos os dias não é fora, é interna. De dizer: opa, a Penina tá aí? Ela está fora, mas o que está dentro de mim é o que deu acreditar que o meu Deus é poderoso e vai fazer essa Penina fugir. Pelo mesmo lugar que ela veio, é para esse mesmo lugar que ela vai. Agora ela vai ser expulsa porque o meu Deus é Deus poderoso. O meu Deus, o que é maior que está em mim do que está no mundo. Por que tem que ser o que está maior em mim? Porque as coisas do mundo é tão pequena mediante aquilo que está sobre nós. Então vocês estão falando e se preparando para uma guerra e a gente vai todo armado e o diabo vem, sabe com o quê? Com uma bermuda. Vem de bermuda para você e tu todo armado, não conseguindo nem caminhar porque eu estou numa guerra, agora eu tenho que jejuar, agora eu tenho que fazer isso. E Deus está dizendo: filho, eu já venci ele. Na cruz do Calvário, meu filho morreu e venceu até a morte. Nem a morte tem poder sobre vocês. Praga nenhuma chegará à tenda de vocês. Isso é só apenas uma aflição. Só que você precisa saber o quê? Dentro de ti está uma
guerra de crer ou não que vai acontecer. E a maior guerra é essa, interna, de acreditar, poxa, tá acontecendo, eu tô vendo, eu tô escutando, mas aí isso não tem poder sobre mim. Eu vou conseguir vencer, porque a guerra não é externa. Para de dizer que você está em guerra. Deus não mandou eles guerrear. Deus disse que um anjo iria à frente deles para tirar. E eles olharam o que? Os obstáculos. Deus já não tinha falado, pastor. Deus já não tinha alertado. Eles têm estes povos lá. Mas eu enviarei um anjo com uma espada à frente de vocês. E ele vai expulsar. E você só simplesmente tem que avançar. E muitos de nós, eu vejo pôster, pastor, eu vejo pessoas que têm tanto discernimento, mas esse discernimento eu também não tinha, que Deus nos revelou. Para de dizer que o obstáculo é uma guerra. Para de dar ênfase para essa coisa tão pequena. Você não precisa se preparar para uma guerra. A guerra já foi acabada, a guerra já foi ganhada. Nós já somos mais do que vencedores. Essa guerra já é sua. Você só tem que guerrear dentro de você e dizer: ei, Katsumi, acredite. Ei, Katsumi, comece a crer no Deus poderoso qual você serve. A guerra não é essa. A guerra não é essa. A guerra está dentro de mim e de você. E é tão fácil, pastor, a gente ver a guerra fora, porque a gente não quer enfrentar as guerras internas. As guerras internas nós não queremos enfrentar. Ah, mas meu filho está numa droga, é o espírito de droga, é o espírito de prostituição, e eu tenho que guerrear contra esse espírito. Esse espírito já foi vencido. Esse espírito já foi vencido. Você não tem que guerrear contra esse espírito, só você tem que agora guerrear dentro de você e acreditar que Deus vai libertar. Tá? Você só tem que guerrear e acreditar que Deus vai libertar. Até hoje, pastor, Israel se prepara com mísseis, com armas, porque está esperando uma guerra física. Mas a guerra de Israel não é física. A guerra de Israel é dentro deles, que eles não conseguem aceitar Jesus como Messias. E eles estão se preparando para uma guerra física. E a guerra é dentro deles que eles têm que lutar. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, sabe o que acontece? Não foi difícil para Deus libertar o povo do Egito. Foi difícil de tirar o Egito dentro do povo. É difícil de tirar o Egito dentro do povo. O povo queria retroceder porque o Egito ainda estava dentro deles. E aí, sabe o que é essa guerra? É isso. É essa guerra de tirar dentro de você a incredulidade. De tirar de dentro de você. É essa guerra que você tem que guerrear dentro de você. Porque essa guerra externa, Jesus já venceu por você. Você só tem que guerrear essa guerra interna de tirar a incredulidade, de tirar a falsa, tudo aquilo, sabe? Todo aquele jargão, todas aquelas mentiras que ao longo do tempo você acreditou e Deus agora está nos revelando, dizendo: para de dizer que é uma guerra quando é um obstáculo, meu filho. A guerra, Jesus já venceu por você. A guerra não é você que vai vencer. Cristo já venceu. E por que tu tá dando ênfase dizendo que é uma guerra? Para! Chegou o tempo de nós nos alertar e parar, sabe? E por que nós devemos parar? Lembra que Davi, ele vai buscar a arca da presença do Senhor. Nós encontramos isso lá em 2 Samuel. E aí o que acontece? Eles colocam a arca em cima de bois. E nisso o Uzziah, ele toca na arca, porque o boi tropeça e quase derruba a arca e ele é morto naquele momento ali. Davi ficou com tanto medo que mandou a arca parar na casa de um sacerdote lá e deixa a arca lá e voltou para Israel apavorado, com medo. Desculpa para o mas cagado de medo, gente. Tava morrendo de medo. O que eu faço? O que eu vou fazer agora? Sabe o que foi a melhor coisa de avançar é você parar. E quando Davi parou, Deus falou assim, ó: a minha arca não foi feita para ser carregada em cima de bois, mas é os meus sacerdotes que têm que carregar. A presença de Deus não é carregada em cima de objeto, é dentro de nós. Então Davi fala assim: opa, já sei, vamos voltar a pegar a arca. Vamos lá buscar a arca, mas agora quem vai carregar vai ser o sacerdote. Então Davi volta para pegar a arca, pastor. Mas quando Davi volta para pegar a arca, ele pega a arca diferente. 2 Samuel, capítulo 6, 13, diz: em cada 6 passos, o sacerdote parava e fazia um holocausto. Em cada 6 passos, eles paravam e faziam um holocausto. Deus está dizendo:
Para você avançar, você tem que parar. Para você ir avante, para e analise o que você está falando, o modo que você está pensando. Para, sabe? Foi aonde que Davi conseguiu levar a arca da presença do Senhor àquele lugar. Não foi só avançar. Vamos pegar a arca e vamos lá. Vamos. Não. Ele parava. A cada 6 passos, pastor, eles paravam e faziam uma oferta ao Senhor. Sabe que Deus está dizendo a cada passo que tu der, para e analisa. Isso não é uma guerra, meu filho. Isso não é uma guerra. Isso é apenas um obstáculo. Mas eu já derrotei o teu inimigo. Só seja forte e corajoso. Avance. Você já é mais do que vencedor. Porque nós conseguimos falar. Para de dizer que o problema da tua família, o problema conjugal, o problema familiar teu, é um demônio vindo contra você. Não é porque ele não tem poder para vir contra você. Deus não deixa. Quando, sabe o que Satanás teve que pedir permissão para Deus para poder tentar? Jó teve que pedir permissão. Ele teve que pedir permissão porque ele queria peneirar Pedro. Satanás veio, Pedro, hoje me pedindo para te peneirar. Sabe? Satanás tem que pedir permissão para ele agir na tua vida. Porque o que está sobre você é a presença santa do Senhor. Sabe quando Jesus ele diz assim, olha, vocês estão vendo esse templo, que bonito, mas em 3 dias eles serão destruídos. Eles passaram anos para construir um templo e Jesus olha para eles dizendo, vocês estão olhando fisicamente, mas agora eu quero que vocês entendam espiritualmente. Porque não vai ser neste lugar que eu vou habitar, vai ser dentro de vocês. Sabe aonde está a presença de Deus? Quando o povo ia para uma guerra, pastor, eles me enviavam a arca na frente. Peraí, a presença de Deus já foi na frente, destruindo todo o espírito maligno que tenta contra a tua vida. Isso não é uma guerra, isso é apenas um obstáculo que você tem que ser forte e corajoso, e a guerra está dentro de você começar a acreditar. Ei, a guerra não é externa, a guerra não é esses problemas que você está enfrentando, a guerra está dentro de você. E é muito mais fácil ajustar a guerra externa do que a guerra interna. Sabe? Olha, eu tô com uma luta. Gente, se hoje a palavra de Deus disse, aquilo que tu semear, tu colherá. Se hoje tem pessoas colhendo algumas situações em sua vida, para, como Davi parou e dava o holocausto, para e ora ao Senhor perguntando, por que estou colhendo deste fruto? Por que está vindo isso daqui na minha vida? Aonde eu semeei esse tipo de semente? Porque aquilo que tu semear, tu colherá. Então, peraí, não é o inimigo que está vindo contra você, é somente uma semente que tu semeou. E que simplesmente agora o fruto cresceu, você vai ter que colher. Não, mas é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. Gente, não dá ênfase para aquele que já está derrotado. Ele está lá derrotado e dizendo, nossa, como eu tenho poder sobre esses crentes, que não tem nem discernimento, entendimento, que eu não tenho poder sobre eles, mas eles me dão ênfase para mim ter poder. Você está dando poder para aquele que não tem poder, dizendo que é Satanás que está vindo contra você, ele não pode. Ele não pode vir contra você, é você que está indo contra ele. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque eu carrego a presença. O mundo já é do maligno. Aonde tu está discernido? No território do maligno, meu filho. Mas ele não tem poder sobre você, porque estou protegida pelo sangue de Jesus, que me dá autoridade de entrar nestes lugares. E a guerra que eu tenho que enfrentar é dizer, eu creio no sangue de Jesus. Sabe naquele momento que tu vê que a circunstância está tudo terrível? E aí você tem que começar com a guerra dentro de você. Porque o teu emocional, racional vai começar a dizer, ixi, tu tá perdido, tu tá ferrado. Só que aí você começa com a guerra. Aí sim, eu digo que é uma guerra. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele fala exatamente isso. O espírito e a carne estão constantemente em guerra, em conflito. Então, tu tá entendendo que o único conflito e a única guerra que tu tem que guerrear é contra você mesmo. Não é contra o inimigo, porque o inimigo já foi derrotado. Então, para com esse jargão de dizer estou em guerra. Não, aconteceu um obstáculo. E esse obstáculo é simplesmente para mim passar e subir de nível. Esse obstáculo é simplesmente para mostrar o que eu carrego é poderoso. Sabe? Porque o inimigo já foi vencido. E aí nós estamos
dando essa ênfase para esse tipo de inimigo que já foi vencido. Para com isso. Deus está dizendo quantas pessoas, pastor, eu vejo. E eu falei assim, peraí, Deus nos chamou para ser o guerreiro dele. Não, Deus te chamou para ser forte e corajoso. Ele não chamou você aonde que na Bíblia, pastor, me corrija se eu estiver errado. Me diz na Bíblia onde que está escrito que Deus te chamou para ser guerra, para lutar. A única que o apóstolo Paulo disse que nós temos que ser como um corredor, um atleta. Um atleta que simplesmente se prepara para a corrida. Ele fala mesmo, o apóstolo Paulo fala disso, que nós somos os soldados, e como soldados fomos alistados, já não nos preocupamos mais com as nossas vidas civis, mas agora com aquilo que nós somos alistados, com o compromisso que eu tenho. Mas aí, ele está dizendo também do quê? Ele está dizendo que é o compromisso que eu tenho de lutar contra mim mesmo. Porque eu tenho que lutar contra a minha carnalidade, eu tenho que lutar contra o meu emocional, eu tenho que lutar contra o meu racional, eu tenho que lutar contra mim mesmo. Tu tá entendendo? Se eu conseguir vencer a mim mesmo, eu venço, o meu inimigo já tá vencido. Porque o nosso inimigo, ele vem para onde? A palavra de Deus, ela diz em João 10:10, eu vim para te dar vida, vida e abundância. Mas como que tu tem uma vida abundância se tu tá sempre em guerra? Tu nunca tem descanso. Tá sempre em guerra. Aonde se viu isso? Tá sempre guerreando. Peraí, pô, então o que Jesus fez na cruz do Calvário, ele disse que nós somos mais do que vencedor, mas eu tenho que guerrear? Tem que guerrear contra a si mesmo. Sabe? Para que você possa conquistar a corrida e ganhar a coroa. É contra você que você tem que lutar. Contra essas coisas que tá acontecendo na tua vida, é apenas um obstáculo. Quando você discernir isso, ter o entendimento disso, você vai parar de dizer que você está em guerra. Você tem que viver a vida que Jesus ele veio para te dar. Ele veio para te dar uma vida e uma vida em abundância. Ele não quer que você viva essa vida que é só guerrear, guerrear e não tem descanso. Peraí. Tu está sempre lutando. E aí Jesus está dizendo para mim e para você hoje, guerreia as guerras internas, não externas. Porque foi fácil tirar vocês do Egito, mas está sendo difícil tirar o Egito de dentro de vocês. A incredulidade de vocês está impedindo de vocês avançar. Aquilo dali era apenas um obstáculo. Porque no mundo tereis aflição, sabe? Tu vai ser afligido por situações e por notícias que você não quer escutar. Sabe, tu vai ver os teus filhos sendo entregues para as drogas, isso, aquilo, mas você não precisa guerrear, Jesus já venceu esse espírito por você. Você simplesmente tem que acreditar que o nosso Deus é poderoso e que Ele vai resgatar. Então para de dizer que você tem que guerrear. Para. Você tem que guerrear contra a tua carnalidade, contra o teu racional e o teu emocional. Sabe, eu escrevi tanto texto aqui. Lê para nós, pastor, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 17. Eu acabei de abrir esse texto, Katsubi, acredite se quiser. Eu acredito, pastor. Eu acabei de abrir esse texto. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha só, ele está dizendo o quê? Que a nossa luta, né? Alguns textos ele diz, a nossa luta é contra a nossa carnalidade. Não é contra os obstáculos, é a nossa crença de nós crer, porque a nossa carne não quer acreditar no que estamos vendo. O nosso racional não quer deixar a gente acreditar. Então, nós temos que lutar contra a nossa carnalidade. E agora, lá em 2 Coríntios, pastor. 2 Coríntios, tá? Capítulo 10. Olha o que diz. Vamos entender o texto. Capítulo 10, do 3 até o 5, pastor. Lê para nós. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim
poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha como diz o meu. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando a cativo a todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, as armas que nós lutamos é contra quem, pastor? Presta atenção nesse texto. É contra o quê? Fortaleza. As fortalezas estão dentro de... Aonde está a fortaleza? Interna. A fortaleza interna. Lutamos contra argumentos. Aonde estão os argumentos? Não, mas isso não vai dar certo. Peraí, nossa, não dá. Pretensão, sabe? Aonde está essa pretensão? Está dentro de nós. Então, quando entendemos que a luta que nós estamos guerreando não é esses obstáculos que estamos vendo, mas a guerra que estamos guerreando é dentro de nós, e essa sua guerra só vai parar quando Deus nos tirar dessa carnalidade, nos revestir agora de glória, nos tirar desse corpo, dessa carnalidade, e é essa luta. O apóstolo Paulo disse, frequentemente estamos lutando. E muitas das vezes tu dá ênfase dizendo que a tua luta é contra o inimigo, a tua luta é contra você mesmo. Porque quando Jesus é batizado, logo em seguida o Espírito Santo expele Jesus ao deserto. E Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí o diabo apareceu e disse, tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, faça com que esta pedra vire pão. O diabo só foi tentar Jesus na carnalidade de Jesus, porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. E ele estava com fome. Então, o diabo vai oferecer o que você deseja. E aí a tua luta contra o diabo não é contra você mesma. Toma! A luta não é contra o diabo, porque o diabo já foi vencido. A luta é contra você mesma. Tu tá entendendo? Porque ele vai vir para te oferecer. Mas aí você... Olha, Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus sabia que no ministério dele ele ia ter que se entregar e ter dor e morrer. Mas quando você consegue vencer o teu racional, o teu emocional, você consegue viver tudo ao teu redor, é aquela canção, quando o mundo cai ao meu redor, tu sente uma paz. Sabe? É uma coisa assim sobrenatural que a palavra de Deus, ela diz, sabe lá, ó, que está escrito aqui, ó, vamos ler. Deixa eu ver. Aqui, João, capítulo 14, do verso 27. Olha que Jesus ele disse, João 14, do 27. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe aquela paz que Jesus tinha? Ele sabia que ia ser crucificado. Ele sabia que ia passar por dores e aflição. Ele sabia o que iria acontecer com ele. Mas mesmo assim ele tinha paz. Ele tinha paz. Por quê? Porque ele sabia que aquilo ele iria vencer. Então ele disse, esta paz eu vou dar para vocês. Esta paz que você tem que receber, de dizer que ao redor vai ter aflição, mas não é guerra não, meu irmão. A guerra foi vencida, agora você precisa ter a paz interna. Você precisa receber dessa paz que ali o teu marido está com outra mulher, o teu filho está nas drogas, a tua filha está se prostituindo. E não é contra o inimigo que você tem que lutar, é contra a guerra que está interna, dizendo agora eu tenho que ter o quê? O crer. Jairo vai ao encontro de Jesus, porque a sua filha está doente. Então, o que ele faz? Ele crê. E quando vem alguém da casa de Jairo dizendo, não incomode o mestre porque a menina já morreu. Jesus olha para ele e diz assim, Jairo, fique quieto. Cale a boca. Porque no momento que tu falar, as coisas podem mudar. Simplesmente creia. Eu tô falando do meu jeito, sabe? Do jeito que Jesus falou, Jairo, simplesmente creia.
Tipo, Jairo, cala a boca, não fala. Porque eu sei que no teu racional tu vai dizer, mestre, não precisa mais dar. Simplesmente creia. O que aconteceu? Foi a menina que creu para ressuscitar? Não, foi o pai da menina. Então eu quero dizer, se teu filho está em droga, se teu filho está na prostituição, se teu marido está com outra mulher, ele está dizendo, creia dentro do teu coração que eu posso fazer essa mudança. Creia, porque eu posso ressuscitar. Creia que eu posso resgatar. Creia, porque eu vou fazer. Mas se você não crê, nada mais eu posso fazer. Então, essa guerra é interna. Israel está preparando com uma guerra externa e dizendo, opa, peraí, é dentro deles que essa guerra tem que começar. De quebrar o sofisma, de quebrar a fortaleza da incredulidade, de não aceitar ainda Jesus como Messias. Então, Jesus está nos trazendo, dizendo, eu vou dar a paz para vocês. Mas entenda, é essa paz porque você começa a acreditar dentro do seu interior que tudo, pastor, impressionante, vou dar um testemunho aqui. Olha só, quem é mais louca do que os crentes? Não existe. A gente é muito doido. Olha só, a gente programou uma viagem para uma ilha que tem aqui no Japão, que é mais perto lá é mais perto de outros países aí da Ásia, e a gente foi para essa ilha. Olha só o testemunho, gente. E aí eu falei pro meu marido, é meu aniversário, a gente precisa ir para descansar. Só que domingo eu tenho um compromisso com a igreja, então eu não posso. Nós ia sempre para essa ilha, porque é um modo de nós nos refugiar, porque nós precisamos descansar. Por isso que eu disse, o mais importante do avançar é tu parar, sabe? Porque se tu tá muito cansado, você vai pro teu racional, tu já vai pro imediato, tu já vai pro automático, porque tu tá cansado. Mas quando você consegue se afastar e descansar, e aí eu falei pro meu marido, vamos, só que nós vamos dia de semana. A gente sempre pegava quinta, sexta, sábado e domingo. Só que agora nós temos o compromisso com a igreja, vamos dia de semana. E aí nós fomos dia de semana para descansar. Eu falei, o descanso de Deus. E aí, pastor, o que aconteceu na ilha? Veio o Taifu. Taifu, como que é que se fala em português? É aquele vento forte que até nos Estados Unidos dá. Tornado? Tornado. Nós fomos ao encontro ao tornado. Quem vai descansar no meio do tornado? Quem vai ver as casas, as árvores voar e ir para este lugar ao encontro do tornado? Quem faz isso? E eu sabia da previsão que viria um tornado. E eu falei assim, Deus é Deus e eu vou para lá. E a gente foi, pastor. E aí, primeiro dia, nós chegamos lá, aproveitamos a praia, aproveitamos o resort, aproveitamos tudo que tinha que aproveitar. No outro dia, começa de madrugada o tornado chegar. E sabe o que é? Tu tá deitada no hotel, descansando, e vem um alarme de emergência, toda hora tocando, o pastor não para de tocar o alarme, e os ventos fortes, e dizendo, procura uma casa de um familiar, se puder sair da ilha, saia o mais rápido possível, porque o tornado está se tornando mais forte, que não sei o que, e esse tornado é devagar, ele passa devagar, então o vento demora, pastor, para passar, não é que ele torna, não, e nós fazendo o quê? Descansando no meio do tornado. Por quê? Porque o que está ao meu redor não abala o que está no meu interno. De eu acreditar que essa palavra não é apenas bonita, mas eu preciso viver e crer dentro de mim que 10.000 cairão à minha direita, a minha esquerda, e eu não serei atingido. Sabe o que é? Tu tá no meio do tornado, tá no meio do terremoto, no meio dos problemas, e você tá... Nossa, o que está acontecendo? É uma paz. E aí ele está dizendo, a guerra que você tem que cessar é dentro de você, porque a vitória já é tua, isso é só apenas um obstáculo. Se você crer, você vai ver que você já venceu, que você já recebeu. Então Deus está, eu estou dando esse testemunho para que vocês possam entender que é uma paz que não dá para entender. Só quem crê mesmo nessa palavra. Bem-aventurado não é o que ouve esta palavra, mas que a pratica. Mas sabe, que realmente constrói sua casa sobre essa palavra. E essa palavra diz que vão cair dos meus lados
10.000 vão cair, 1.000 vão cair e eu não serei atingido. Mas que palavra bonita de se falar, mas ela é mais bonita de se viver. Ela é mais poderosa quando você se encontra com essa situação e dizer, nossa, eu não tô me sentindo abalado. E o pessoal lá que vem, sabe, vem pessoas da Ásia, ali daquele lado, China e coisa, para ir para essa ilha, sabe? Porque ela é fora do Japão, uma ilha bem fora mesmo. E eles vão para este lugar, é uma ilha pequena, e o tornado lá podendo levantar as ondas e acontecer, destruir com tudo. E nós fomos ao encontro dos irmãos lá, eu acho que até a Paty está aqui, da Bola de Neve, lá nós fomos ao encontro com eles lá, e o pastor falou que o tornado passou e destruiu casa e contou, né, a história que é muito forte mesmo, que acontece na ilha, porque é uma ilha, então é mais aberta ainda para ventos fortes. E mesmo assim, eu tinha uma paz de acreditar. Aí o tornado passou bem no dia 1º de junho, no meu aniversário. Um presente de Deus, porque eu falei que eu queria descansar. Foi que a gente ficou no hotel, sabe que é o hotel resort, tem shopping dentro do hotel, tem tudo. Nós ficamos dentro do hotel e ali eu pude descansar mesmo. No outro dia abriu o sol e nós começamos a curtir. Mas teve o descanso. E nesse descanso foi no meio do quê? De um tornado. E às vezes tu tá passando por uma situação, um obstáculo, e Deus está dizendo, tudo bem, mas dentro de você, você precisa crer. Tudo bem, isso não é uma guerra. Ai, agora eu preciso guerrear. Não, você não precisa fazer nada, meu filho. Você só simplesmente tem que crer e acreditar. Então, para de achar que esses obstáculos da tua vida é a guerra que você tem que enfrentar. A guerra já foi vencida. Ele quer tirar hoje essa palavra das nossas bocas. Se hoje você está aqui, eu quero que você pare de dizer dos obstáculos, fazer dele uma guerra. Porque senão tu vai comer o fruto das tuas próprias palavras. Se você acreditar que é uma guerra, vai ser uma guerra. E aí você vai ter que ser um verdadeiro guerreiro. Mas se você acreditar que é um obstáculo, que só você precisa ser forte e corajoso, tudo bem, isso vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E essa alegria do Senhor virá sobre a tua vida. Só que você precisa ser como Jairo. Eu vou crer. Eu vou crer. O meu marido vai se libertar. Os meus filhos vão se libertar. Isso não é uma guerra. Essa guerra já foi vencida por você. Você simplesmente tem que avançar. Foi o que aconteceu aqui que nós lemos. Quando Josué tinha que ir lá. E o que Josué falou? Quando Josué e Caleb se levantou. Parem, por favor. Parem com esses relatórios. Para de desanimar o povo. Lembre-se o que Deus disse. Lembra que Deus falou que ia nos entregar esta terra? Lembra que Deus nos prometeu? Então Josué manda parar. Quando você para, você traz à memória aquilo que te dá esperança. Josué e Caleb então mandam o povo parar de olhar aquilo como uma guerra e começa a lembrar que aquele território já é deles. Aonde o Senhor colocar os teus pés, o Senhor te dá como herança aquele lugar. Não, eu tenho que guerrear agora para esse território, pastor. Agora eu vou guerrear. Não, Deus já me deu esse território aqui. Eu falava isso. Se levanta e guerreia, Satanás não tem poder. Eu já botei o meu pé neste lugar, o Senhor já me deu como herança. Eu não preciso nem lutar com o inimigo, porque ele não vai poder entrar nesse território. Porque os meus pés pisam nesse lugar. E sabe que o inimigo respeita? Porque muitas das vezes a gente não respeita. A hierarquia. Sabe? E ele respeita Deus. O inimigo respeita, por isso que ele pede, deixa eu lá peneirar Pedro, deixa eu tocar em Jó. Por isso que ele respeita Deus. E você às vezes não está respeitando porque você não está crendo. Às vezes você não está crendo e aí você deixa de respeitar porque você não consegue aceitar que este Deus é poderoso. Então, vou conquistar território. Põe só os pés lá e ora. Senhor, tomo posse deste lugar, o Senhor me deu. Eu sei que tem gigantes aqui, mas esses gigantes já estão derrotados, porque o Senhor me deu este lugar como herança. Deus falou, eu vou dar este lugar para vocês. E de Jesus, ele veio para te dar vida, vida em abundância. Para de entrar em falar que está em guerra. É vida em abundância, plenitude de vida, pastor. O que é isso? Sabe, eu vejo crente se destruindo porque não sabe de ter o discernimento. É um obstáculo, irmão. Guerra foi que Jesus enfrentou na cruz do Calvário. O que você está enfrentando é só uma guerra interna.
de quebrar toda a fortaleza e argumento que existe dentro de você e você começar a crer. Pronto. Falei. Acho que era isso. Glória a Deus. É interessante que o povo dos 12 espias, em Números 13 conta isso com clareza, 10 espias começam a inflamar o povo contra Moisés e contra Deus por causa dos gigantes. Dos filhos de Anak, dos Anaquins, que moravam em Canaã. E no versículo 30 de Números 13, diz a palavra de Deus que Caleb fez calar o povo. Ou seja, agora eu vou dar uma de Katsume e falou, cala a boca. Cala a boca. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe qual era o problema daquela geração? Não eram os gigantes. Não eram as cidades fortificadas, cercadas por muralhas, como Jericó, por exemplo. O problema estava dentro do coração daquele povo. E por causa disso, por acaso, quem entrou na terra? Só Josué e só Caleb. E foram aqueles que enxergaram que o obstáculo não era a guerra. Você quer entrar na terra prometida? Você quer conquistar a terra prometida? A chave é essa. Pare de falar que o obstáculo é a guerra. Os anaquins não eram a guerra. As cidades fortificadas não eram a guerra. Queridos, eu vou agora exemplificar com algumas outras situações. A fornalha de fogo ardente não era a guerra. A cova dos leões não era a guerra. O mar vermelho não era a guerra. A guerra arde num campo de batalha chamado eu. Portanto, se você quer entrar na terra prometida, você precisa guerrear no campo de batalha certo. A Katsumi mencionou um texto que eu estava já abrindo aqui, de Gálatas 5, mas há um outro texto em que o mesmo apóstolo Paulo, ele fala, isso é Romanos 7, ele fala assim, porque nem mesmo, Romanos 7, versículo 15, nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha a guerra. Isso é guerra. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside. O mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros guerra interna. Eu vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei na minha mente. Aqui Paulo vai detalhando a guerra que ele vivia. Isso é guerra. Ele não estava preocupado com os naufrágios, com os apedrejamentos, com os açoites, com as varas, com as prisões. A guerra dele era aqui. E ele dizia mais, vejo nos meus
membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E o versículo 24, depois você lê Romanos 7, o versículo 24, ele resume com uma frase forte. A minha tradução aqui, Almeida, Revista Atualizada, diz: desventurado homem que sou. Uma outra tradução diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Que morte? Causada por esta guerra. E finalmente, ele chega no versículo 25, o último versículo do capítulo 7, e diz: mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele finaliza dizendo: graças a Deus. Agora quem vai fazer é Ele. Se você entendeu que o problema não está nas circunstâncias, e sim na essência, isso muda a sua perspectiva. Porque muitas vezes nós invertemos as coisas e achamos que as circunstâncias são a guerra, quando na verdade as circunstâncias são obstáculos. Aí, se eu me deparar com um obstáculo, Alexandre, o que é que eu faço? Você quer avançar? Então, primeiro, para. Para quê? Para você conhecer o obstáculo. Porque se você não souber exatamente como aquele obstáculo é, você vai tropeçar e cair. Para conhecer aquele obstáculo. Para então você poder saltá-lo. Porque você vai ter que ver o tamanho dele, ver a distância que você vai precisar pegar, a velocidade que você vai precisar correr e o tanto que você vai ter que impulsionar suas perninhas para saltar o obstáculo. Não confunda os obstáculos que existem na sua caminhada com a guerra que arde dentro de você. E para arrematar, eu faço menção de uma palavra dita por Jesus. Em João 16:33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Shalom. O crente não pode ficar sem shalom. Ah, mas e o obstáculo? Desde quando o obstáculo está aí para você perder o shalom? Jesus diz: no mundo vocês terão aflições. Aflições são obstáculos. Mas tenham bom ânimo. Pois eu, disse Jesus, eu venci. Por que Jesus venceu? Porque ele teve bom ânimo. Qual é o contrário do bom ânimo, Katsumi? É o desânimo. Crente desanimado, eu costumo dizer isso, está acabado. Está liquidado. Está nocauteado. Porque o desânimo paralisa, o desânimo ele te engessa e te torna incrédulo. Sabe por quê? Porque o desânimo dá lugar ao medo. E quem tem medo não crê. Coloque dentro do seu coração nessa noite, por meio desta palavra que foi liberada da parte do Senhor. Coloque dentro do seu coração uma convicção de que estas aflições que fazem parte da sua história, elas são um, ou dois, ou três, ou vários obstáculos. Olha que interessante. Se você vai entender um pouquinho mais, Paulo ele era expert em falar sobre isso. Tanto
que ele dizia assim: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Em que cenário isso aconteceu? Se você vai lendo o contexto, 3 vezes Paulo pediu ao Senhor que tirasse dele um espinho na carne. Peraí, aquilo eram obstáculos. Deus não tira obstáculos da sua frente. Deus não remove obstáculos. Você sabia disso? Deus não remove obstáculos, mas ele te dá força para vencer a guerra. Porque a guerra é dentro de você. E aí Paulo fala assim: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus diz: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, não se tratam das aflições, mas do poder de Deus. E o poder de Deus é liberado quando você guerreia no campo de batalha certo. Você está guerreando no campo de batalha errado. Onde é que é o campo de batalha? Tem gente guerreando no casamento. Socorro. Relação marido e mulher virou guerra. Ah, mas o meu marido tem outro. Vai transformar seu casamento numa guerra? Ah, mas o meu filho está desviado. Você vai transformar sua relação com seu filho numa guerra. Ah, mas o meu patrão é um incrédulo, é um sem vergonha, é um pilantra que me explora. Você vai transformar o seu emprego numa guerra. Ah, mas a minha vida financeira está uma bagunça. Eu estou devendo até para a funerária que eu já não paguei nem o meu plano de sepultamento lá do jazigo da família. Você vai transformar sua vida financeira numa guerra? Se a palavra de Deus diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, então o que eu tenho que fazer? Você tem que lutar no campo de batalha certo. E onde é que fica? Faz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, porque lá você vai resolver o seu campo de batalha. É você e Deus. É você eliminando o velho homem. Você se depara com o seu verdadeiro arqui-inimigo todos os dias quando se levanta pela manhã e vai escovar os dentes. Ou fazer a barba, ou ajeitar o cabelo, ou retocar a maquiagem. Lá está, diante de você, olhando firmemente nos seus olhos, seu arqui-inimigo. Seu arqui-inimigo não é Satanás, porque ele já está debaixo dos seus pés. Ele dá trabalho, sim, porque ele muitas vezes prepara obstáculos. Ele arquiteta, a Bíblia fala que ele coloca ciladas, armadilhas, lança dardos inflamados. É um obstáculo. Sabe por que a gente precisa da armadura de Deus? Para guerrear a nossa própria guerra. E sabe qual é o cara mais difícil de matar? Esse cara sou eu. Pensa num homem ruim de morrer. Sou eu. Eu mato hoje. Amanhã eu nem acordei direito, eu tô ainda meio com os olhos ramelentos fechados, ele me dá bom dia. É o meu velho homem. A minha carnalidade. Esse é o teu inimigo. Esse é o teu campo de batalha. Então, em nome de Jesus, vou pedir para a Katsumi orar por nós nessa noite. Ou amanhã. Fica confuso quando ele faz essa live, confuso, né? Acho que vem daí a palavra, né? O fuso deixa a gente confuso. O fuso deixa a gente meio confuso. E aí erra até a semana. Mas tudo bem, faz parte. Então, nessa noite, manhã, noite, eu não sei muito bem, fiquei confuso. A gente também tira essa palavra de errar. É a pontualidade de Deus sobre a face da terra. Quem errou foi você, pastor, que botou o cartaz lá pro dia 23, que não sabia, não? Não comunicou com Deus, não. A agenda estava dizendo, não, é para hoje. Você, olha,
O homem que faz os caminhos do homem, ele pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Então não teve erro aqui, não. A gente está falando isso brincando porque nós erramos não, nós não. Vamos assumir. O culpado tem que assumir essa culpa. Achei que era para semana que seria essa semana, só que o pastor fez o cartaz para a gente fazer semana que vem. Só que eu tinha que para entregar nesse dia. Eu não sei se a mensagem foi para você, eu tenho certeza que para alguém foi, mas Deus está dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então, nós vamos comer o fruto das nossas próprias palavras. No momento que você fala que o obstáculo é uma guerra, você vai ter que guerrear. Mas a maior guerra, como o pastor bem disse aqui, colocou, a maior guerra que eu preciso enfrentar é a guerra interna. É muito fácil pegar os obstáculos que eu estou vendo, os obstáculos externos, e dizer que eu preciso me preparar para essa guerra. Sendo que a guerra que você tem que enfrentar, você não quer enfrentar. Que é a guerra que está dentro de você. E todos os dias, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Ele já foi vencido. A guerra já foi travada e já foi vencida na cruz do Calvário. Então, eu quero deixar bem claro, sabe? Muitas das vezes nós estamos emprestando a nossa boca e dando ênfase para o inimigo ter poder sobre as nossas vidas. Quando Jesus olha para aquele homem e disse, tipo, somente creia e você verá. Então, Deus, a palavra que eu deixo para vocês, que Jesus nos trouxe nesta manhã e nesta noite como igreja, que deu de falar que é uma guerra. Vocês não sabem, a guerra já aconteceu e a guerra já foi vencida. E agora é só apenas obstáculo que você precisa agora avançar. E os obstáculos nada mais é do que nos preparar, porque um corredor, como o apóstolo Paulo disse, corre, ele se prepara para a corrida. Então, os obstáculos, as situações que você fala que é uma guerra, estão te preparando, te fortalecendo para o propósito que Deus tem mais lá na frente para te entregar. Então, chegou o tempo de nós termos cuidado com o que nós temos falado. E, principalmente, chegou o tempo de nós termos cuidado com aquilo que nós estamos declarando e dizendo, porque é o modo do inimigo entrar. É quando você abre a boca, porque aí você vai ter colheita. Então chegou o tempo de nós nos posicionar, né, pastor? E é lindo o que Deus faz, é poderoso, tinha que ser com o Senhor. Neste lugar, trouxe uma clareza que o maior inimigo que nós precisamos vencer é eu mesmo. Eu sempre carrego aquela palavra que o pastor mesmo falou, que marcou a minha vida: entra para o caixão. Todos os dias eu tenho que entrar para esse caixão, porque é neste lugar aonde eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É eu me crucificar. E muitas pessoas têm o erro achando que nós vamos ter que enfrentar uma guerra, pastor. Jesus, ele disse que nós devemos pegar a cruz e morrer como ele morreu. Peraí, morrer como ele morreu, sendo crucificado, as pessoas vão nos apedrejar, Não, isso daí não é, gente. E morrer como ele morreu é quando tu vai se batizar. Aquilo é uma morte. Morreste com Cristo, agora ressuscitou, entendeu? Em Cristo. Aquilo é a morte. E as pessoas têm ênfase, pastor, que não se prepara, porque Jesus vai voltar, os tempos vão ficar difíceis, você vai ter que guerrear. Não, você vai ter que guerrear e acreditar dentro de você que você já é mais que um vencedor, e isso vai transbordar sobre a face da terra. Pronto, final. Tá? Deus me chamou para ser forte e corajoso. E a guerra ele já venceu. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Toma cuidado de não fazer do obstáculo uma guerra sobre a tua vida. Senhor Jesus, nesta noite nós queremos te agradecer. Te agradecer pela tua infinita bondade, misericórdia, por nos trazer um alinhamento nesta noite naquilo que nós estamos falando, Senhor. Naquilo que nós estamos declarando, naquilo que estamos dizendo, esta guerra e esta guerra. Não, Senhor. A maior guerra o Senhor já enfrentou e já venceu, e agora nós só temos que avançar. E no avançar é na guerra interna, de nós mudarmos a nós mesmos o modo de pensar e toda a fortaleza que vem contra o conhecimento do Senhor. Que o Senhor tem trago como conhecimento para nós, mas há uma fortaleza dentro de nós que nos impede de acreditar naquilo que o Senhor até hoje, nesta noite, está revelando. Porque isso vem com um confronto, Senhor, numa fortaleza que nós acreditávamos.
Eu acreditava até ontem, Senhor, que eu tinha que guerrear contra o inimigo. Eu acreditava até ontem que eu tinha que guerrear contra Satanás. Mas agora, Senhor, é tão difícil essa fortaleza ser quebrada, que foi revelado a nós que eu não preciso mais guerrear contra ele, mas eu tenho que guerrear contra a minha carnalidade e a minha humanidade e o meu racional e essa fortaleza que eu levantei dentro de mim. Mas nesta noite, Senhor, com poder e autoridade que há no teu nome, nós queremos quebrar toda essa fortaleza de mentira. Nós queremos lavar a nossa boca, nós queremos pedir perdão pela nossa falta de entendimento e te agradecer por nos revelar que isso não é uma guerra, é um obstáculo que eu tenho que enfrentar, porque nós já somos mais do que vencedores no Senhor. Desculpa se muitas das vezes nos validamos a tua cruz. Nos validamos, Senhor, a guerra que o Senhor enfrentou, a luta que tu teve contra as trevas, quando desceu e pegou a chave da morte e derrotaste, Senhor. E até hoje nós não conseguimos entender que nós só precisamos fazer o que o Senhor falou para Josué. Sejamos fortes, corajosos e não temos medo, porque o Senhor está conosco. E nós só vamos avançar. Nós não vamos recuar. Nós não vamos olhar para os obstáculos de dizer, eu sou gafanhoto diante disso. Não. Eu já sou mais do que vencedor diante a qualquer circunstância que me aparece a partir de agora. Eu quebro toda fortaleza, todo sofisma e toda palavra que um dia eu disse, estou em guerra. Eu não estou em guerra. Eu estou na vida em abundância que o Senhor me trouxe. Esta vida que só encontramos em Ti. E nós só podemos descansar quando conhecemos quem o Senhor é e quem está sobre nós. E o que está sobre nós é o Espírito da verdade, que essa verdade venha quebrando todo o sofisma e todas as mentiras que até ontem nós alimentávamos. Que essa palavra venha ecoar em nossos corações e no tempo certo ela venha frutificar e que nós possamos mudar a nossa rota, porque nós só vamos mudar quando a nossa palavra será mudada. E a partir de hoje nós paramos com essa palavra e vamos agora prosseguir para aquilo que o Senhor trouxe e revelou para nós, porque lâmpada para os nossos pés tem sido a tua palavra. Obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigado pela vida do pastor Alexandre, que o Senhor continue abençoando, usando este lugar como um canal que traz cura e revelação. Nós queremos algo que venha pautando dos céus para nos liberar, para uma mudança, para aquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas e sobre a igreja brasileira e japonesa. Assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa completar a obra na sua vida e que as promessas que Ele te fez se cumpram. Que você possa continuar sendo canal de bênçãos, luz e sal na terra nipônica para a glória de Deus. Que o Senhor te traga sabedoria, discernimento e graça. Graça sobre graça. Para que você possa apacentar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Que você possa voltar recolhendo os seus feixes com alegria, no caminho que você foi com lágrimas, voltando com os braços repletos de frutos que são almas. E que no dia do juízo você chegue com as suas mãos repletas com todas aquelas vidas as quais o Senhor te entregou nessa jornada. Que se cumpra a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Que você possa ser referência e autoridade no mundo espiritual, nessa terra onde impera
tanto racionalismo, tanta frieza, tanta indiferença e tanta idolatria. E que você faça a diferença. Que você possa servir a sua geração, entregando para o Senhor o melhor. Lembrando sempre que a palavra dele não volta vazia, sem antes se cumprir. Ainda que muitas vezes não compreendamos o modo dele agir. É fato que ele é soberano e ele tem nas mãos toda a história preparada. E ele vai nos revelando capítulo por capítulo, dia após dia. E a minha oração, Katsumi, é que o Senhor tranquilize o seu coração, acalme sua alma, porque enquanto você cuida do rebanho, ele cuida da sua casa, ele cuida dos seus. No momento em que você se doa, a responsabilidade passa a ser dele. Então somente descanse. O plano de Deus é perfeito. O projeto de Deus é infalível e a vontade do Senhor é soberana. Hoje você teve mais uma prova do sobrenatural de Deus por meio desta palavra. Outrora você dizia: não tenho condições de ministrar. Antes você dizia: isso não é para mim. Mas eu quero finalizar dizendo o que está escrito. Porque o que está escrito é imutável. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me achareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E preste atenção. Farei mudar a vossa sorte. Fique em paz. Deus vai à sua frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando portas de bronze e despedaçando trancas de ferro. Tempos atrás ele havia me mostrado isso. E hoje eu pude ver novamente. E eu só glorifico a Deus, porque as promessas estão se cumprindo. Porque Ele é fiel. Toda glória, toda honra, todo louvor e adoração para Ele. E parece que até na cor da roupa a gente foi da mesma linha de raciocínio, né? Que coisa, né? É o espírito se comunica. Eu falo. Foi. Deus vai alinhando, né, pastor? Deus alinha. E desmarcou teu compromisso hoje, me adiantou para hoje, ele vai alinhando, né? A gente só simplesmente tem que obedecer. Se ouvir atentamente, né? Se ouvires atentamente, né? Então a gente tem ouvido, como tu disse, você está vivendo coisas que eu já tinha visto, que você iria viver, só que você não via, mas era o meu dever te entregar e te revelar o que Deus iria fazer. E hoje eu posso ver, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Mas será que nós somos fiel em obedecer? É verdade. Se você for fiel em obedecer, Deus vai fazer. Mas se não É for, verdade. Deus não deixa de ser fiel. Às vezes nós deixamos de ser fiel porque não queremos obedecer. Porque não é o que nós queremos.
Mas quando você ouvir atentamente a voz de Deus, obedeça. Mesmo que há uma Amém. fortaleza, obedeça para que essa fortaleza possa ser quebrada. E você possa ver o poder de Deus. O que Deus faz é sobrenatural. Mas só vai viver quem crê. Se você não crê, não vai viver. Se hoje eu estou aqui, né, pastor, depois de não sei quanto, já vai fazer 2 anos, não sei, depois de tudo que Deus ele mostrou, e eu tenho falado, chegou o tempo de nós andar com pessoas que estão vendo o que a gente não está vendo. Estão enxergando coisas que ainda não conseguimos enxergar, mas tomamos posse daquilo que foi liberado sobre as nossas vidas, né? E foi o que eu fiz. Quando você enxergou, eu não conseguia enxergar. Não me via capacitada, mas você enxergou. Se ele está enxergando e são coisas boas, por que eu não vou tomar posse? Eu vou tomar. Pode me doer. Tem coisas que você vai ter que deixar? Tem. Mas todas as coisas vai valer a pena. Então eu creio que tá valendo a pena e vai valer a pena. Então, simplesmente, se nós hoje ouvirmos a voz de Deus e obedecer, pode crer, a gente vai receber. E que um dia, em Amém. nome de Jesus, né, pastor Alexandre possa estar conosco aqui na nossa igreja, Church of Love, Igreja do Amor, porque não podia ser outro nome, o nome da nossa igreja, que está localizada aqui em Tibaquém, Food Sushi, Shintome 146. Nós estamos com um prédio enorme, tem sala para criança, tem banheiro para deficiente, banheiro feminino, masculino, temos um amplo estacionamento, e está localizado bem aqui pertinho da minha casa. Pega perto de Kimitsu, Kisarazu. Então, se alguém das regiões estiverem por aqui, venha cultuar conosco, venha conhecer a Church of Love, que é uma igreja do amor. Porque o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sem o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens, do anjo, não seria nada. Então, é uma igreja que nós cremos que Deus está fazendo crescer. E nós estamos crendo, né, que muitos que conhecem a gente têm orado, né, pastor? E com certeza, se for da vontade de Deus, um dia o pastor estará aqui juntamente com a sua esposa para estar ministrando juntamente com nós para esses japoneses, porque o nosso objetivo, o nosso foco está nos japoneses neste lugar. Já estamos com uma família japonesa e quem sabe esse ano ainda veremos um batismo de um deles ali. Nós já estamos profetizando, estamos vendo o que Deus está fazendo. E é isso daí, é Uau. só o início daquilo que aqueles que crê que vão viver, né, pastor? Então vamos crer, E ficar quando atentamente. nós entregamos a palavra naquela primeira live, você conseguia imaginar isso? Quando você. Tinha uma ardência no meu coração para aquilo que é um chamado. Chamado não tem nem. É diferente de dom. Chamado é uma coisa que vem de você. Você já faz, só que tu nem sabe que aquilo é um chamado. É algo natural de você. Então era uma coisa que me ardia muito, de poder cuidar, de poder mentorear, de poder. Eu sou muito protetora. Então era algo que já vinha em mim. Só que eu achava que, tipo assim, eu vou fazer isso, mas é que nem tu disse. Por que que tu estás querendo fugir pelos montes, pelas colinas? Se é para você ficar, já não disse marcha? Mas não tem nada. Mas é para marchar. Você não tá vendo a terra seca, mas você tem que marchar. E eu simplesmente ouvi a voz, obedeci e disse: eis-me aqui. Fabiana, acho que não está aqui na live. Mas a Fabi, eu entrei na live para ministrar para ela, ela disse sim. Ela começou a dizer: olha, você não precisa fazer nada, você só precisa se posicionar. Eu vejo uma torre de alta tensão e um alto-falante, como se estivesse numa janela. E essa é como se estivesse indo para as pessoas estão sabendo aonde está. E uma hora essas pessoas vão chegar. E aí, interessante que nessa live eu peguei, que pena que eu não posso. Eu tenho meu quarto de oração, que não fica no piso superior, lá em cima, e eu abro a janela no quarto de oração. Eu abro a janela e começo a orar. E eu comecei a abrir a janela, não gritava, né, gente? Mas eu abria a janela e profetizava sobre a nação. E de frente para essa janela aqui tem um fio de alta tensão.
E ela via isso, ela via como se fosse uma janela aberta, um microfone bem alto, e esse fio de alta tensão, essa torre, ela espalhava essa voz a estes lugares e as pessoas saberiam onde estavam. E eu falei, nossa, mas eu faço isso. E ela continua posicionada no lugar que você está, que Deus quem vai trazer. É a fonte, né, pastor? É a fonte. A palavra de Deus diz, aquele que beber desta água se tornará ele uma fonte de água que jorrará para a eternidade. O que a fonte faz? A fonte não sai por aí, a fonte fica aqui. E os sedentos sabem onde está. E uma hora esses sedentos vêm beber. Claro que a gente tem que fazer o nosso dever, que é anunciar, orar e declarar. Eis-nos aqui, bandeira. Mas não imaginava, a resposta é, não imaginava e nem imagino o que Deus ainda vai fazer. Eu sei que é grande, isso eu creio. E por isso que me faz todos os dias acordar e continuar. Porque eu ouvi uma voz e eu vou obedecer. E hoje, nessa manhã e nessa noite, pastor, nós ouvimos uma voz. Aquele que tem ouvido, ouça. O que o Espírito Santo diz à igreja. Ele disse isso para nós nesta noite. E vamos avante. Amém? Vamos tirar uma fotinha para registrar? Ok. Tá, baixa um pouquinho, tá cortando a sua cabeça, você tá... É que eu tô num negócio aqui. Assim tá bom? É só para tirar a foto. Só para tirar a foto, para não cortar a sua cabeça. Né? Vamos lá, 3, 2, 1. Show. Pronto. Feito. A gente combina agora no direct, depois do pastor direitinho, se vai dar pra gente na próxima sexta-feira, Tá a gente não sabe, tá? Tá bom. Obrigada Fica na paz. pelo carinho. Deus abençoe. Beijo, povo Shalom. de Deus. Shalom.